brasileiro já está preparado justamente para a aplicação da Lei Magnitsky contra principalmente Alexandre de Moraes. Essa Lei Magnitsky ela é justamente aplicável quando há violações de direitos humanos para fazer uma repressão pessoal contra possíveis regimes ditatoriais, uma justiça opressora ou aqueles movimentos políticos de perseguição de determinadas pessoas. O governo de Donald Trump se prepara para aplicar a Alexandre de Moraes a Lei Magnitsky, decretando a sua morte financeira. Priscila Caneparo, professora em Direito Internacional, analisa a revogação dos vistos para os Estados Unidos de ministros do STF, incluindo Alexandre de Moraes, pelo governo de Donald Trump. Só para a gente deixar bem claro, essa lei de fato é quase que a morte financeira da pessoa, ou seja, a pessoa não pode mais ter cartão de crédito com bandeira que tenha uma atuação nos Estados Unidos, a pessoa não pode mais ter um Apple Pay, não pode mais ter Google Pay, não pode mais ter, por assim dizer, uma movimentação bancária dentro de um sistema que é atrelado ao cenário dos Estados Unidos. E principalmente essa pessoa passa a ser monitorada pelo Google para saber se ela está ou não burlando essas imposições de restrição financeira. Então, dentro dessa perspectiva, o cenário, nesse momento, como você muito bem destacou, ele é um cenário muito mais brando em relação à revogação do visto, em relação aos ministros e também seus familiares, né? E as pessoas próximas, colocam assim, as pessoas próximas que o Marco Rubio destacou. Mas a gente sabe que isso é um prenúncio para a aplicação da Lei Magnitsky. Só que essa Lei Magnitsky, ela só foi aplicada para regimes ditatoriais e regimes de perseguição política de fato, como o regime russo, não à toa que o nome Magnitsky veio uma pessoa que estava sofrendo repressão e perseguição do regime russo, e também para regimes ditatoriais, como é o caso da Turquia. Nunca foi aplicado em um regime democrático. O que a gente vê é uma nítida interferência e inferência dos Estados Unidos nos poderes constituídos brasileiros. E eu acho importantíssimo destacar que essa não é uma guerra política, essa é uma guerra institucional e é uma guerra pessoal do Trump em relação à defesa das Big Techs e os processos que estão sendo movidos no Supremo Tribunal Federal com a relatoria do Alexandre de Moraes. Então, a questão do Bolsonaro, a questão do Lula, a questão das eleições brasileiras, enfim, do último cenário eleitoral brasileiro, é um mero bode expiatório, porque a gente sabe que, de fato, é o meio do Trump pressionar o Supremo Tribunal Federal e, em última análise, o Poder Executivo brasileiro também, para fazer, às vezes, daquilo que lhe interessa, que é justamente dar uma resposta favorável às Big Techs ou às ações das Big Techs que estão sendo desenroladas no Supremo. Não à toa, foi encontrada na casa do Bolsonaro uma cópia da petição inicial da plataforma Hubble contra o ministro Alexandre de Moraes. E a gente tem aqui também a reação do advogado-geral da União, Jorge Messias. Ele publicou agora de manhã um texto no X, né, no antigo Twitter, em que ele se solidariza com o Supremo Tribunal Federal. E eu vou ler só um trechinho. Ele diz o seguinte: o exercício da jurisdição no contexto de um sistema de justiça estável e alinhado com as garantias da cidadania não pode sofrer, em hipótese alguma, assédio de índole política, muito menos mediante o concurso de Estado estrangeiro. Asseguro que nenhum expediente inidôneo ou ato conspiratório sórdido haverá de intimidar o Poder Judiciário de nosso país em seu agir independente e digno. É a nota do advogado-geral da União, Jorge Messias. Professora Priscila, a professora Rejane falou, né, dessa questão do Donald Trump, que não que chega quebrando regras, não respeitando acordos. Como, à luz do direito internacional, frear iniciativas que justamente firam as regras e acordos internacionais? O que o Brasil pode fazer nesse momento? Qual que deve ser o papel do Itamaraty nesse momento? O Itamaraty, por enquanto, não se manifestou. Qual que deve ser o papel da embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, a Maria Luísa Viotti, que é embaixadora em Washington? Queria saber um pouquinho, à luz do direito internacional, o que pode ser feito. Bom, vou puxar o ponto que a professora começou a destacar em relação ao multilateralismo e à institucionalização do cenário internacional.
Então a gente costuma falar que o direito internacional ele não é perfeito, mas foi até onde a gente conseguiu chegar. Nessa perspectiva, a gente precisa entender que imputar sanções para os Estados Unidos na perspectiva do direito internacional é muito difícil, porque os Estados Unidos, ainda que ele tenha participado dessa construção da Organização das Nações Unidas, ainda que ele seja um membro permanente do Conselho de Segurança, o que hoje é visto como um problema, inclusive porque é impossível a gente imputar qualquer resolução de compromisso para um membro permanente do Conselho de Segurança, os Estados Unidos ainda ele não compactua dessa cooperação internacional historicamente. Eu vou dar um exemplo do que já foi dito, inclusive pelo nosso presidente Lula, nessas últimas horas, que vai ser impossível chegar a um resultado concreto, que foi justamente que se porventura for aplicada a lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes ou qualquer outro ministro, essa questão vai ser uma questão tomada como uma questão de Estado brasileiro, e vai ser levada ao Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Mas qual que é o problema? Vai ser levada para a Comissão Interamericana, mas nesse caso a Comissão Interamericana ela só vai ter poderes políticos e diplomáticos, porque os Estados Unidos não faz parte do Pacto de São José da Costa Rica, que permite com que haja uma investigação de fato ante o cenário dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não reconheceram a competência contenciosa, competência para julgar, da Corte Interamericana. Então, a gente esbarra nesse problema atrelado no direito internacional ao respeito para com a soberania dos Estados, sendo que os Estados Unidos não respeitam a soberania internacional. E eu ouso a falar que a derrocada desse multilateralismo ele começa já antes do governo Trump, quando lá no governo do George Bush, a gente não respeita a resolução do Conselho de Segurança que impede justamente a questão da invasão do Iraque. Os Estados Unidos vai lá e invade. E aí a gente começa a entender que os Estados Unidos se colocam acima do próprio direito internacional. Só que nesse momento é muito difícil a gente ver algo concreto saindo da institucionalização internacional. O que eu vejo de fato é o direito internacional tendo que agir por outras vertentes, como por exemplo, a partir de uma perspectiva de integração, sendo, por assim dizer, o BRICS tendo um papel extremamente importante. Segundo, a partir de vias diplomáticas, como você mesmo destacou. A embaixadora brasileira, nesse momento, nos Estados Unidos, vai ter um papel crucial para entender como é que está o cenário e como é que está, principalmente, o clima e o ambiente para que o Brasil e o Itamaraty possa, de fato, abrir brechas para uma possível negociação. Mais uma vez, em relação à soberania, em relação à institucionalização, não há negociação, porque isso justamente é um poder do Brasil como Estado soberano. Não há negociação porque nós não estamos em uma autocracia, nós não estamos em um regime ditatorial, as nossas instituições possuem independência. Se porventura os Estados Unidos entende que o Brasil não está agindo com independência, ele sim pode se valer de foros internacionais porque o Brasil de fato faz parte, como, por exemplo, da Corte Interamericana, do Pacto de São José da Costa Rica, e também reconhecemos a competência da Corte Internacional de Justiça. Agora, nesse momento, a embaixadora vai ter que entender qual que é o cenário, qual que é o clima, principalmente para abrir possibilidades para uma negociação em termos, principalmente, no sentido de acalmar os ânimos, não negociar ações dentro do Supremo, não negociar uma tarifação de 50%, né, baixar de fato essa tarifa, porque a gente sequer tem a certeza que vai ser imposta essa tarifa. Até dia 1º de agosto, a gente tem, por assim dizer, quase que uma década para a instabilidade do governo Trump. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, a gente precisa chegar até a data para entender o que vai acontecer de fato com o Trump, porque o Trump é uma pessoa que não negocia nas bases tradicionais do direito internacional, nas bases tradicionais do direito diplomático. Ele negocia a partir de uma pessoa que vem do mercado, que vem do setor privado. Então ele gosta do blefe, ele gosta de sacar alto para colher um pouco menos. Então a gente precisa chegar até um ponto efetivamente de entender como é que vai se dar essa tarifação em relação ao Brasil. Então por isso que eu não vejo nesse momento muito campo hábil para que a embaixadora venha negociar, para que o Itamaraty venha negociar. Ela precisa entender e participar dessa perspectiva dentro do Itamaraty também, onde está situado, por assim dizer, o Ministério das Relações Exteriores aqui no Brasil, participar dessa construção de cenário, construção de clima, e como é que está os Estados Unidos para a gente abrir frentes para uma possível negociação se de fato for imposta essa tarifação.
e lembrando sempre que o Brasil também deve convergir. As falas do Itamaraty, da embaixadora e do Lula, do nosso presidente, têm que ser convergentes. Em alguns momentos essas falas são divergentes, o que acaba, por impossibilitar um poder maior ante a negociação com os Estados Unidos, uma negociação que já é dificultada por conta do Trump estar na presidência.